Oi, gente, desculpa, apertei um botão aqui. Tá Não indo? devia Acho ter que não, né? apertado. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje. Temos coisas legais hoje aí pra falar, hein? Vai entrando, vai dando valor. Se tiver alguém aí, por favor, avisa a gente, pra gente ir conversando. Coloca Quem tá aí aí. de onde é. Assistiu a DR da semana passada. Semana passada já, né? Tem uma semana já, hein? Olha aqui, ó. Essa foi a sua antiga, Isso. né? É, a de agora Problemas que eu apertei o técnicos. botão. Apertei um botão aqui que eu não devia ter apertado. Gente, tudo bem? Então, hoje o tema é comunicação. Como é a comunicação entre vocês? Se ela é boa, se pode melhorar, se precisa melhorar. O que vocês fazem para ela melhorar? Ou vocês não fazem, não sabem o que precisa ser feito? A comunicação é a base de tudo, né? De qualquer relacionamento, de grandes acordos, de grandes negócios. A comunicação, ela é o segredo do sucesso dentro do relacionamento. Então, é um assunto que realmente vale a pena investir. Comunicação verbal e não verbal. Tem alguém aqui Vale a pena chamando a investir. atenção. Vale a pena, é a Amora. Vale a pena investir, vale a pena Cadê o problema técnico? querer saber mais sobre esse assunto, porque ele de fato é um fator muito, muito poderoso para a gente evitar os conflitos, diminuir os conflitos, para que haja mais acordos, para que haja conexão, para que o casal entenda o que está acontecendo, tanto com os dois, tanto com o outro. A comunicação, ela gera empatia, então é de fato muito poderoso. E hoje a gente gravou muitos vídeos falando sobre a comunicação, porque além da gente receber muitas queixas e perceber que de fato é um fator relevante para os relacionamentos, não só os conjugais, né? Mas aqui a gente está falando dos relacionamentos conjugais. Falar de comunicação, primeiro a gente precisa entender o que é a comunicação, né? É o compartilhamento. Comunicar é compartilhar. A gente pode se comunicar de diversas formas. Pelos gestos, pelas palavras. O que mais? Tom de voz. Tom de voz, a expressões forma. faciais, a posição do corpo. Então, tudo isso fala. Com certeza. Falar para sua esposa que você ama ela não é se comunicar de uma forma eficaz. Com certeza. Né? Então, gente, vamos lá. Eu estou só conferindo aqui se tá tudo ok. Quem for entrando, vai dando um alô pra gente, diz aí se você é casado, diz como é que tá a comunicação, como interage com a gente, que essa conversa fica mais legal, mas a gente já vai começar aqui a falar sobre as coisas que a gente tem aprendido sobre comunicação e como a gente tem aplicado isso. Eu estou vendo aqui, eu não sei se tá? Tá. É porque não tá aparecendo aqui, né? Tá sim. Tá. Se tá. A comunicação é a base de tudo, né? Os acordos que a gente precisa fazer entre o casal parte do princípio de ter uma comunicação. Verbal ou não verbal, a gente sempre está comunicando alguma mensagem. Como eu falei, responder ou falar para sua esposa que ama ela clicando no celular, como diz um dos especialistas em comunicação, Sandro, não passa a mensagem, né, do que você quer mostrar para outra pessoa, para tua esposa. E o desafio hoje é como construir essa comunicação do casal. É isso mesmo. Gente, a comunicação, ela precisa ser fundamentada. Primeiro, você tem que entender que para existir a comunicação, você precisa entender ou querer entender o que a outra pessoa está dizendo. Comunicar não é falar.
Não é só você dizer e esperando que a outra pessoa escute, e sendo que quando ela fala, você não escuta, né? A comunicação, ela precisa gerar um entendimento, ela precisa chegar num acordo, num ponto em comum, e mesmo quando você não está concordando, mas é preciso se comunicar para que não gere um conflito, para que não termine em briga. Os casais que, para decidir coisas simples, eles acabam discutindo, é porque eles não sabem se comunicar, né? Porque a gente não vai concordar o tempo inteiro, pensar diferente não é um problema, o problema é não respeitar essas diferenças. E tudo isso a gente consegue através da comunicação. Então, fatores para investir na comunicação Agora tá. são fundamentais, porque as pessoas conversam muito, mas não dialogam. O diálogo, ela envolve essa troca de escutar. Muitas pessoas ouvem, mas não escutam. E escutar tem a ver com a emoção, né? É quando você de fato está conectado com a pessoa, procurando entender o que ela tá te falando. Quando falo de sentimentos diferentes, de situações, às vezes, que você não teve uma intenção de criar um mal-entendido e o mal-entendido se fez, não adianta simplesmente você impor, né, o seu ponto de vista e dizer não foi assim e acabou. Sendo que na pessoa, ela está ali imersa em sentimentos confusos, em sentimentos nocivos, em sentimentos tóxicos, e que lá na frente isso vai voltar com um afastamento, com uma falta de entendimento ainda maior entre o casal. Então, quando vocês forem conversar, é fundamental que vocês escutem o que a pessoa está falando, o que há por trás daquela queixa, o que de fato ela está pedindo para você. Porque muitas vezes as pessoas, para conseguir o que elas querem, elas pedem de uma forma negativa. Então, é uma cara fechada pedindo atenção, ou uma voz mais alta, porque a pessoa não se sente escutada, né? Então, ela precisa gritar. E aí, às vezes, quando vê, ela já está sendo rude e já está sendo grosseira. Isso tudo tem a ver com a qualidade da comunicação. E a falta de comunicação hoje tem sido um grande desastre dos relacionamentos. Não se comunicar faz com que o casal ele se afaste. Ele não tem uma vida em comum, tem vidas paralelas. E pessoas que têm vidas paralelas, que não, em nenhum momento, né, dialogam, conversam, trocam experiências, trocam gestos afetivos, a tendência é a separação, a tendência é o afastamento. Hoje muitos casais que a gente tem conversado nos relatam que tem uma grande dificuldade de se comunicar com o cônjuge, tanto o marido com a esposa ou a esposa com o marido, pela vida, pelo estilo de vida que leva, pela correria, pelo dia não ter mais 24 horas, né? Ou pelo menos aparentar que não tem mais 24 horas. E aí quando chega em casa cansado, completamente estressado do trabalho, das tarefas do dia. Então, como sair dessa? Como construir nesse mundo frenético, alucinante, momentos de comunicação saudáveis, eficaz, uma comunicação onde você consiga transmitir para o seu cônjuge aquilo que você sente, aquilo que você admira, os seus sonhos, os seus desejos. Afinal de contas, teve uma comunicação que foi uma resposta, né? O sim, um disse sim, o outro disse sim. E agora, como é que transforma isso no dia a dia de uma forma leve, agradável, prazerosa? Não vire uma DR todo dia, não vire um ciclo de reclamações. Quando a gente fala da DR, quando a gente fala de uma reclamação, é o ápice máximo da falta de comunicação. É uma comunicação violenta, né? Exatamente. É uma comunicação negativa. Como não tem um ponto de convergência, as pessoas começam... Eu vejo que é como a criança, né? A criança não sabe se comunicar ainda, então ela chora, ela faz birra, ela grita, ela fala a mesma coisa várias vezes, você fala, ela não para te ouvir, porque além dela não ter a gerência das emoções, ela não sabe se comunicar. Mas nós, como adultos, eu acredito que deveríamos saber nos comunicar melhor. E muitas vezes a gente não sabe se comunicar porque nós somos egoístas. A gente não quer parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer, simplesmente porque já tem uma trave dizendo assim, não concordo, não foi nada disso. E você não escuta o que a pessoa tem para dizer, você não se coloca no lugar dela. Porque eu e Márcio já vivemos situações
acredito que todo mundo, Clarice, Apuã. todo mundo já viveu essas situações de não concordar com o que está sendo dito, mas entender, procurar respeitar, entender. né? E respeitar. Né? Então, se ele está me fazendo alguma reclamação de uma comunicação minha ou de algum comportamento meu, por mais que eu não concorde, eu preciso entender o que ele está querendo me dizer. Sabe? Ver qual é o ponto aqui que eu posso concordar, e se não haver concordância, como eu vou me comunicar com ele para que ele possa sempre falar para mim. Porque o que acontece com os casais é o seguinte, a pessoa vai pedir um socorro, que seja pedir mais amor, pedir mais atenção, pedir para algum hábito mudar, alguma coisa que precisa ser mudado, porque como o casamento é uma construção, essas conversas elas vão sempre existir. Nós estamos como casal buscando uma evolução, porque tudo que não cresce morre. O casamento como relacionamento, ele precisa evoluir, e ele vai evoluir através da boa conversa. Né? Então é preciso ter muito cuidado, porque o que eu vejo é às vezes quando um dos cônjuges busca a conversa e o outro não é receptivo a ela, a pessoa vai se fechando. Então não adianta falar, ele não me escuta, não adianta falar, ele não muda, não adianta falar, ele é grosso, então não estou afim de ouvir a grosseria, então não vou nem falar, e isso só causa distanciamento. Chega uma hora que vocês estão tão distantes, vocês não se reconhecem mais. Você é incapaz de saber o que a outra pessoa está pensando, está fazendo, e realmente vocês se descobrem novos desconhecidos, né? Então a comunicação, ela gera essa conexão. É muito legal porque o casal que se comunica, ele se fala pelo olhar, ele se fala pelo gesto, sabe? Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, que é o tema do nosso papo hoje, né? A Apuã está aí, a Janete, boa noite, Janete. Maria do Rosário. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu queria que vocês interagissem com a gente, sabe? Fala com a gente aí o que vocês precisam de ajuda. A Janete já colocou ali, ó. Oi, Janete, 2 meses de casada, né? Parabéns, hein, Janete? Tá em lua de mel ainda, né? Como é que tá a comunicação, Janete? Legal, muito bom, com 2 meses. Compartilha com a gente. E o investimento, Janete, é legal você ter comentado aí, é desde o início. Às vezes a gente se ilude achando que no começo está tudo bem e vai negligenciando alguns fatores que depois geram um problema, o buraco fica muito grande e a gente não sabe mais como tampar. Então a comunicação, ela precisa ter um investimento realmente diário. E eu estava lembrando aqui quando a gente namorava, e normalmente é assim, é comum isso, os noivos, né, os namorados, eles ficam horas no telefone e conversam durante 1 hora, 2 horas. Depois, quando acontece o casamento, eles vivem debaixo do mesmo teto, isso vai diminuindo, ao invés de ir aumentando. Eu tive que aprender na marra, né? Minha esposa mineira, uma boa mineira, adora uma prosa, né? Então a gente teve que aprender, porque é muito bom você poder dividir a sua vida, dividir os seus sonhos, dividir as suas conquistas, né, com quem você escolheu para viver a vida. Então, se a comunicação ela estiver ligada à sintonia que você tem com o seu marido, com a sua esposa, é muito prazerosa, né? As reclamações não são reclamações, as perguntas não são inquéritos. Como é que foi hoje no trabalho? Não, mas como é que foi hoje no trabalho para saber se aconteceu alguma coisa, mas para dividir, para compartilhar. Como a gente falou no início, a comunicação é compartilhamento. Como é que você compartilha isso? Como é que, com o teu cônjuge? Como é que você constrói isso? É claro que tem o seu momento, tem a sua forma, tem a hora certa, né? Assuntos de determinados temas num momento específico do dia. A gente tem um caso muito legal para falar sobre isso. Antigamente a Sandra vinha conversar comigo ali pouco antes de dormir, né? Sobre... Você lembra disso, não? Ela vinha falar comigo sobre as finanças e sobre as contas. Na hora de dormir, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, a gente pode conversar sobre isso amanhã. Eu conversar sobre as finanças, sobre as contas antes de dormir, talvez eu possa ter um pesadelo. Né? Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do caminho. Né? O momento certo, a forma certa, é fundamental para que o relacionamento fique cada vez melhor.
e não cada vez pior. Esse é o objetivo. E assim, quando eu ia falar das contas, para mim era o momento que nós estávamos relaxados e que a gente estava ali sozinho e eu achava que era uma boa hora para conversar. E para ele era uma péssima hora. Ele falava, pelo amor de Deus, pode parar, não vou conversar sobre isso agora. E eu procurei entender ele, eu procurei pensar assim, poxa, se essa hora não é boa para ele, de que adianta eu insistir para que essa conversa aconteça agora? A pessoa não vai estar disposta. Você ter uma conversa sobre um assunto, principalmente assim, que envolve decisões, numa hora que a pessoa não está aberta para conversar com você, é bobagem, é perda de tempo. Porque a pessoa não vai se envolver, ela vai estar de má vontade, então assim, provavelmente você não vai nem conseguir o objetivo que você queria, ainda vai dormir mais estressado. Não está no clima, né? Então, para mim era uma hora boa, para ele não era. Então, a partir do momento que ele falou para mim que não era uma hora boa, eu falei, ok, então não vai ser agora. E ainda assim, eu ainda insisti algumas vezes porque eu esquecia. E queria ver se colava, mas não colou. E, não dava, né? E então a gente passou a realmente procurar um outro momento para falar disso e deixar aquele momento ali antes de dormir para falar das coisas boas do dia, para lembrar, trocar uma ideia sempre positiva para que a noite de sono fosse agradável, né? Como diz um grande mentor, amigo nosso, o Homero Reis, o mundo é uma conversação. Para qualquer coisa na sua vida, você precisa ter as conversas, os acordos. Né? Os acordos são firmados através do diálogo, da conversa. Então, a gente sugere, a gente preconiza sempre isso no nosso relacionamento e indica isso para os relacionamentos, para os casais. Essa sintonia que você tem com a tua esposa, com o teu marido, ela é fortalecida a cada diálogo, a cada conversa, a cada divergência de opinião, né? Amor, o Felipe passou aqui e falou amor. A cada divergência de opinião, o importante não é como a conversa talvez comece, mas como ela termina. A gente falou sobre isso alguns dias atrás, porque o tom de voz é fundamental, a palavra certa é fundamental, uma forma que não haja uma acusação é fundamental. Mesmo quando você estiver insatisfeito, quando você quiser fazer alguma colocação, né, para o teu cônjuge, é sempre bom pensar antes de conversar, pensar antes de se comunicar, né, antes de compartilhar. E abrir o coração, né? Porque às vezes um está com muita boa vontade, de fato, para falar, para compartilhar, mas se o outro não estiver disposto a escutar, também de nada vai adiantar. Então, algumas dicas pontuais para tornar a sua comunicação mais eficaz é o seguinte: você precisa escolher o momento, né? De acordo com o assunto, qual o momento que você vai falar. Sobre uma coisa mais séria, você sabe que você precisa pegar um horário melhor, com mais tempo, né? Às vezes, quantas vezes você começa um assunto que você sabe que não vai terminar naquele tempo que você tem, e mesmo assim você começa, a conversa fica pela metade, fica o dito pelo não dito, depois você não tem como retomar a conversa, enfim, sabe? Eu acho que a comunicação ela merece um cuidado especial, porque de fato é uma ponte que tem que ser construída. E quando não há comunicação, o casal passa a viver em ilhas. Nós temos que construir pontes o tempo inteiro, porque até na divergência a gente vai estar conectado, né? Porque o relacionamento ele gera muito conflito. Quanto mais próximo as pessoas são, quanto mais próximos as pessoas são num relacionamento, né? Digo, amigos, pai e mãe, irmãos, marido e mulher, quanto mais próximos, mais conflitos vai ser gerado. Então a gente tem que sempre pensar assim, eu preciso minimizar os conflitos. Então procurar ser muito claro com o que está sendo dito e evita criticar. Fala mais de como você se sente. O feedback é muito mais positivo. Você pode mostrar que o que a pessoa fez não foi legal por causa de como você se sentiu. E é importante a gente frisar, quando a gente fala de comunicação, quando a gente vai falar com os casais sobre comunicação, a gente parece que a gente está numa contramão do mundo, né? Independente do certo ou errado, independente de julgamento, nós não estamos aqui para falar sobre isso. A estrutura familiar, ela passou por uma mudança, onde antes o marido, o pai, ele era o provedor da família, a esposa que era que cuidava dos filhos e do lar. Mudou a estrutura, a mulher foi buscar o seu lugar ao sol, e com razão, com o seu mérito. O marido foi em busca de novos
de novos desafios. Mas onde é que eu quero chegar com essa história? Ficou mais difícil o tempo para se comunicar. A vida está virando de uma forma tão rápida, tão corrida, tão acelerada, né? E as mídias sociais vieram aí para facilitar e não para atrapalhar. E hoje a gente olha um cenário que casais que moram juntos e que não conversam, com as mídias sociais, com a digitalização, com facilidades, mas não se conectam e não compartilham aquela informação fundamental para um relacionamento saudável. Né? Não saber qual é o sonho da tua esposa, não saber qual é a cidade que ela sonha em conhecer no mundo, não saber qual é o prato predileto do seu marido, não saber qual é o maior medo do seu filho. Se você não sabe responder essas perguntas, ou se você tem muita dúvida para responder essas perguntas, provavelmente a sua comunicação está desequilibrada. E o objetivo é justamente isso. Você já parou para pensar? Se a gente fizer 10 perguntas para você sobre a sua esposa ou sobre o seu marido, você vai saber responder? Desde uma pergunta superficial, qual restaurante que ele mais gosta, ou qual um programa de televisão que ele gosta de assistir, ou qual a roupa que ele mais gosta de usar, ou qual o melhor amigo do seu filho na escola, e você não souber responder isso, provavelmente, né, não é uma regra, mas isso mostra que falta uma conversa, falta um diálogo, falta uma conexão, falta um bate-papo, né? Antigamente, hoje tem o WhatsApp, que é fantástico, mas tem uma ferramenta que utilizava muitos anos atrás, que também é muito boa, que é o tete-a-tete, né? O olho no olho. Olho no olho. Presencial, né? É atenção plena. Na hora de uma conversa, você tem que estar lá, você tem que estar presente, tem que estar ouvindo, tem que estar com o coração aberto, né? Tem que estar interessado no que a pessoa está sentindo. E o que muda a condução da conversa, eu acho que é ter muito claro que o seu objetivo final é terminar aquela conversa bem, é encontrar uma solução para o tema que está sendo discutido e é procurar entender a pessoa. E lembra, gente, que entender não é aceitar tudo, não é concordar com tudo, isso daí não precisa. O ser humano, ele é muito diferente mesmo, cada pessoa com as suas particularidades. Essas diferenças são muito interessantes porque nos ajuda a ver com um novo ponto de vista, um novo olhar. Mas eu só vou escutar o novo olhar se houver paz e harmonia nessa conversa, porque se for uma conversa rude, se for uma conversa com ataques, com críticas, com xingamentos, eu de fato não vou ouvir. Eu posso estar ali, mas eu não vou mais estar ouvindo, eu não vou querer entender o que a pessoa está dizendo, eu não vou querer me colocar no lugar dela e eu não vou querer chegar a acordo nenhum. Então, a comunicação é mútua, é preciso pelo menos 2 pessoas para haver uma comunicação, então não pode deixar... Tudo bem que às vezes ela me pega falando sozinho por aí, mas aí é outra história, né? Não pode deixar a pessoa falando sozinha, porque você simplesmente está demonstrando que não está interessado no que a pessoa tem para falar para você. Por quê? Porque tudo isso é amor, né? E quando ele quer me entender, ele pode passar a conversa inteira dizendo para mim, não concordo, não foi isso, mas quando ele está ali em atenção plena comigo e mostrando que ele quer me entender, eu me sinto amada e me sinto segura. Então, eu sei que não vou querer brigar com ele, porque nós dois estamos sentados do mesmo lado da mesa. A gente não está um contra o outro, né? Quando você vai no tribunal, as pessoas se sentam em lado opostos, porque uma está querendo vencer a outra. Então, sentem-se do mesmo lado da mesa quando vocês precisarem discutir alguma coisa. Isso eu aprendi com o Roberto Chiniachi, ele sempre fala isso. Gente, nós estamos sentados do mesmo lado da mesa. Isso significa que toda crítica é bem-vinda, que a gente quer ouvir o que as pessoas têm para dizer, mas é porque o objetivo dessa conversa, das críticas, ela é de construir. Então, quando o Márcio me critica, eu acho que ele quer, no sentido de opinião, ele quer me ajudar a ser melhor, porque ele está do mesmo lado da mesa que eu. Ele não está falando para fazer eu me sentir pior, para fazer eu me sentir para baixo. Ele quer me edificar, porque como meu marido, ele é o maior interessado em que eu seja uma pessoa cada vez melhor, porque isso vai melhorar para ele, né? Então as críticas se tornaram
muito bem-vindas, escutadas. Conversa, né? Com amor, com carinho, com atenção, com cuidado. É fundamental. Então, Não adianta chegar num momento e tentar colocar de qualquer forma, não, de forma alguma. Tem que ser colocado como se fosse para a pessoa mais importante, porque na verdade né? Nosso cônjuge, exatamente, ela é a pessoa mais importante. Então, quando a gente disse o sim um para o outro, né? No sol, na chuva, na alegria, na doença, no tempo difícil, no tempo fácil. Tô criando uma declaração aqui. Tem que ser colocado, é o mesmo lado. Nós decidimos caminhar junto em direção para frente, para cima, para o alto, avante. Então, não adianta eu falar de qualquer jeito, ou falar de uma maneira grosseira. E quando fala, se posicionar e voltar a pedir desculpa. Mas é fundamental a conversa, o diálogo. Eu adoro chegar em casa e conversar com ela e falar, e aí, deixa eu te contar o que aconteceu hoje, que foi muito legal, que eu pensei em você nisso, e que lá aconteceu aquilo, e vice-versa, é a mesma coisa. Tem que ter esse momento. O que a gente tem percebido são pessoas que estão viciadas no trabalho e não tem tempo para a família. Né? Outra dica, gente, muito importante sobre a comunicação é a seguinte: a gente aprende a se comunicar lá na nossa infância, na maneira que a nossa família se comunica, ou que os nossos pais nos comunicavam com a gente, o que trouxe, inclusive, uma consciência muito, assim, forte para mim, né, para eu me policiar, como eu vou me comunicar com os meus filhos, mesmo quando eles estão sendo desobedientes, né? Quase nunca eles são. Quase nunca. Mas, né, criança faz criancice, então, como é que eu me comunico com eles? Porque eles vão levar isso para a vida adulta deles e é assim que eles vão se comunicar. Então, por exemplo, eu já conheci casais em que um dos dois se comunicava de forma muito agressiva, porque para a pessoa essa era a comunicação. Era assim que a família deles se comunicava. Então, se exaltar, gritar e às vezes até xingar não era tão grave como para a pessoa que ouvia. Mas porque para quem xingava, essa foi a comunicação. O Márcio, quando nós começamos a namorar, ele passou uns apertos, porque a minha família é mineira e a gente sempre gostou, a minha mãe com as minhas tias, os primos, nos almoços de família a gente sentava sentava à mesa e começava a bater papo. Só que todo mundo fala ao mesmo tempo. Todo mundo junto ao mesmo tempo, parecia uma coisa de louco. E as conversas cruzadas. Então, só que pra gente tava tudo certo, tava todo mundo se comunicando e todo mundo entendendo. E ele ficava desorientado, ele não sabia de qual conversa ele participava, ele não sabia quem ele respondia. E uma conversa truncada na outra, e daqui a pouco as quatro estavam conversando de uma coisa só, daqui a pouco duas de outra, e elas cruzavam a conversa. Aí eu falei, gente, pode parar. Ele falou, não consigo acompanhar. Uma de cada vez, tudo bem, né? Tem que avaliar, tem que dar um desconto para mim, mas essa era a nossa comunicação. Não dá para entender. Né? Então, assim, dando um exemplo, como às vezes também a gente fala de maneira mais exaltada e no início ele achava que, nossa, vocês estão brigando? E não, tá tudo certo, ninguém tá brigando aqui não, que a gente fala assim mesmo. E entre nós estava muito certo e para ele já aparecia ânimo exaltado e falava, não, você não pode falar assim não, você precisa melhorar nisso. E eu ouvi, embora para mim fosse natural, ele falava pra mim, olha, você pareceu super grossa, não foi legal. Eu falei, gente, eu fui grossa? Não fui grossa. Aí ele, foi sim. E até hoje eu acho que eu não fui. E a mensagem... Mas eu procurei, até hoje eu procuro avaliar, porque se ele me falou, eu levo em consideração o que ele falou pra mim. E numa comunicação, a mensagem, ela vem cheia de ruídos, né? Quando tem duas pessoas se comunicando, a gente tem o que a pessoa falou, o que a gente interpretou e realmente o que foi a mensagem enviada. Então nós temos basicamente 6 pessoas, né, nessa bagunça toda. Então vai ter ruído, muitas vezes a mensagem não vem clara. E eu, pelo menos a minha forma de comunicar, quanto mais clara, melhor. Mais a gente entende, mais a gente consegue processar e caminhar num diálogo saudável. Então, tem uma técnica de comunicação também que você fala, aí você fala para a pessoa assim, você entendeu? Aí a pessoa vai dizer, entendi. Então me fala o que você entendeu. Aí eu fazia muito isso, né?
Eu fazia, ela não gostava não. Não, ficava Eu irritada. falava isso. Eu falei, você entendeu? Ela falou, claro. Eu falei, pode repetir para mim? Porque eu queria me certificar que ela tinha entendido aquilo. Nossa, ela ficava sem paciência. Mas falava. Por quê? Porque em algum momento teve um ruído. E já teve vezes de eu falar o que eu tinha entendido e ele falar, eu falei, não foi isso nada disso que eu disse. Eu disse isso, isso e isso. Aí eu, não foi. Enfim, buscar o entendimento, gente, muda e vai te conduzir para um final de conversa em que os dois tiveram um ganho, em que vai melhorar o relacionamento, a qualidade do relacionamento. E como tudo na vida é um treino, né? As pessoas que aprenderam a se comunicar de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais agressiva, fica a boa notícia. É possível mudar esse tipo de comunicação e é inclusive... Oi, Fernando. Fernando, chegou na hora certa, Fernando. Tá na hora que certa, ninguém chega atrasado. A Ana, oi Ana, verdade mesmo, né Ana? A gente conversa bastante, né, Ana e a Puan. É fundamental essa mensagem ser clara, ser transparente. É muito bom, né? É muito gostoso. É isso mesmo. Eu estava falando uma coisa e eu esqueci. Você lembra também não, né? Lembro, sobre comunicação. Tá vendo? Não é a mensagem clara, né? Quando a mensagem é clara, a comunicação ela flui. E um dos indícios, maiores indícios de que o casal está entrando em apuros é quando ele não consegue mais se comunicar. Por isso que, lembrei agora o que eu estava dizendo, que é um treino. A gente precisa investir diariamente e reconhecer, nossa, eu preciso melhorar nisso. Então eu vou buscar melhorar, eu vou buscar as palavras mais certas, eu vou buscar me acalmar antes de falar. E tudo isso vai te levar a ter uma comunicação mais clara, mais eficaz, né? E vai te trazer sempre resultados melhores. Porque tem gente que... Eu já fui assim, gente. Eu entrava na briga para ganhar. Entendeu? Eu entrava na conversa para ganhar. Eu era a última a falar e eu gostava era de derrotar as pessoas com a minha palavra, sabe? Eu me sentia achando que isso eu estava sendo muito superior. E num relacionamento, ninguém está acima de ninguém, né? A gente tem que estar no mesmo nível, a gente tem que buscar o entendimento. Ainda bem que eu tinha aquela máxima, entre estar certo e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Exatamente. Mas não ser feliz sozinho, né, gente? Então, invista na comunicação, chama sua esposa para ter uma conversa e começa simples, sabe? Começa perguntando sobre um assunto que ela gosta. Porque se vocês não se comunicam mais, você chegar e falar assim, e aí, como é que foi seu dia? A pessoa pensa assim, mas que saco, agora já quero saber como é que foi meu dia. Então, tá querendo me controlar. Tá querendo me saber controlar, da minha vida. chata, né? E por quê? Porque quando vocês se comunicam bem, quando você faz essa mesma pergunta, a pessoa pensa, poxa, que legal, se interessa pela minha vida, quer saber como foi meu dia, quero contar como foi meu dia. Então, se vocês estão com a comunicação um pouco debilitada, a minha sugestão que é muito eficaz é a seguinte: começa a conversa com um assunto que você sabe que a pessoa gosta, né? Então, se a pessoa gosta muito de viajar, pergunta para ela qual foi a viagem que ela mais gostou, ou para onde ela pensa em viajar, né? Se eu fosse viajar agora, para onde você ia querer ir? Vocês vão ver como a conversa vai ser leve, vai ser gostosa, e provavelmente vocês já vão sair dela com um novo plano juntos, né? Porque o casal que não se comunica, cada um vai fazendo seus planos separados, fazendo cada vez mais coisas separados um do outro. Vidas paralelas. E quando vocês se descobrem de novo, vocês não têm mais interesse em comum. Tá aí, olha só. A gente tem um programa que a gente lança na semana que vem, que é o programa No Sofá com o Casal 100%. Já ficaram prontas, já fizemos a gravação com o Homero Reis, um dos grandes mentores que nós temos, que fala sobre isso, né? Tem 2 livros, vai lançar um livro muito legal. Ele é especialista em comunicação. Semana que vem tem esse programa com uma entrevista com ele, muito legal, que fala sobre comunicação também. E a gente vai fazer um convite para o Sandro de Loreto, que é especialista em comunicação, com ele, semana que vem. Que vai ser o nosso segundo programa. Então, na semana que vem tem o lançamento do Sofá com o Homero Reis, e daqui a 15 dias o programa com o Sandro, que fala a parte
técnica, como é que você aplica na prática Não, e a todas as conversa com ele é técnicas. muito, toda vez que eu converso com ele sobre isso, eu aprendo muita coisa, porque ele realmente tem muito conteúdo e ele fala de uma maneira assim muito didática, que parece que entra, vai direto pro coração e já sobe para a mente, você já sai dali com lucro. A gente tem aprendido muito com ele e o nosso interesse é de fato de passar muito conteúdo para vocês, para que vocês tenham sempre, saiam sempre de uma conversa com a gente assim, falar, poxa, que legal, eu já sei o que eu posso fazer e vou começar a implementar isso no meu relacionamento para que ele melhore. Gente, e aí? Vocês querem perguntar alguma coisa pra gente? Alguém quer compartilhar alguma coisa que aconteceu aí da comunicação? André, Ideia. Ó, o Bruno Araújo tá aí. Fala, Bruno, tudo bem? Fernando, Apuã. Sobe aí. Isso aí, a Ana. Gente, fica à vontade, faz uma pergunta. Se vocês quiserem, a gente perguntar alguma coisa, compartilhar. A gente já está terminando essa DR. Esse assunto é muito bom. Eu falo, eu acho que é o segredo. Tá, tudo vem da comunicação, né? Com a comunicação que a gente estabelece acordos muito bem. É com a comunicação que a gente termina uma briga. Nossa amiga psicóloga aí, Deia Porto, né? Entende muito de comunicação. E é importante a gente falar também que na comunicação... A Flávia, ó, Flávia tá aí também. Oi, Flávia. Obrigada, Flávia, tá caladinha hoje, Flávia? Flávia tá só, tô vendo, hein, Flávia. A Flávia entende só um pouquinho de comunicação. Me ensina muito, né, Flávia? É fundamental a gente se sente eternos aprendizes, porque poder falar sobre isso hoje, poder aplicar aquilo que a gente aprende na nossa vida e multiplicar isso é nossa missão, né? E muitas vezes, falando de comunicação, muitas vezes, né, e a gente se pega, né, em alguns momentos, relembrando, não é o momento, não tem clima, não tem astral, não tem sentimento para ter uma comunicação, e normalmente um tenta. E algumas vezes eu chego e falo, olha, agora não, melhor a gente não conversar sobre isso não, entendeu? Não estou com a cabeça para isso, não vou poder dar atenção, ou vou sair aqui do meu equilíbrio, então podemos conversar isso, e outro sempre entender é fundamental. É verdade. É aquilo que eu falei, gente. A conversa tem que ter no mínimo 2 pessoas. Não adianta você insistir para ter uma conversa quando você percebe ou a pessoa declara que ela não está disposta. Ela não vai te ouvir, ela não vai te escutar, ela não vai te entender e não vai ter o objetivo final de terminar bem, de achar um ponto em comum e de ter um ganho com essa conversa. Então, tenha sabedoria, é importante que você tenha essa sabedoria de escolher o momento e de respeitar quando a pessoa não está disposta, né? Inclusive, quando você também não tiver, de ter coragem de falar assim, por favor, vamos falar disso depois, eu não quero brigar. E entenda isso como um pedido de socorro, assim, de amor mesmo, de deixar essa conversa para depois, para que vocês possam se entender cada vez mais. E olha, eu quero perguntar de novo sobre o horário, se para você está bom 8h30, se quer mudar para um pouco mais tarde. E manda também, gente, os temas que a gente vai... A DR é semanal e a gente quer sempre falar de coisas que interessam vocês, que vai trazer ganho para vocês. Então pode mandar. Quem não assistiu aqui junto com a gente, pode colocar depois os comentários. A live vai ficar gravada e eu faço questão de ler todos e de responder vocês. Então participem mesmo depois, tá bom? Sei, Janete, obrigado. Deus te abençoe também, viu, Janete? E a gente aprende muito aí com vocês também, viu? O que a Ana colocou ali? Pergunta: como trabalhar a ansiedade de sempre falar e dominar a conversa a maior parte do tempo, porque sempre acho que fica faltando algo a ser dito. Olha, Ana, eu vou te falar uma coisa, vou ser muito sincera. Quando a gente quer falar muito, a gente não está muito interessado em escutar o que a outra pessoa tem a dizer. E aí não é uma conversa. Né? Não é um diálogo, aliás, é uma conversa, pode ser uma conversa. É um monólogo, né? Então, assim, quando você está investindo no diálogo, é preciso
entender que é importante você escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Ana, eu estou lembrando aqui, eu fiz um curso alguns anos atrás, e no curso a gente recebia um bastão, que era um monumento, e a gente trabalhava exatamente isso. Só podia falar quem estava de posse desse bastão. Então, e a pessoa tinha o tempo que ela quisesse, mas como era uma dinâmica, a gente passou, era um curso de imersão, 4, 5 dias utilizando isso. Ali a gente trabalhou a ansiedade, porque tinha um fator externo e era um treinamento, porque a gente quer falar tudo, tem pouco tempo, e aí a gente teve que controlar, porque daí a gente escuta mais do que fala, né? Ou no momento que precisa falar, fala o que é necessário. Eu gosto de falar muito, quem me conhece sabe, falou assim, outro dia o Lucas teve não se comportou, né? E eu sempre, quando ele não se comporta, eu coloco ele de castigo e converso com ele. Vou lá, meu filho, vou conversar com ele. Aí a Sandra fala que eu não converso com ele, eu dou palestra para ele. Ele tem 8 anos. Mas é fundamental isso, né? O controlar a ansiedade. E às vezes eu não me controlo, a Sandra bate na porta, olha para mim e fala assim. Aí eu entendo. Então tem que ter uma ajuda externa muitas vezes, porque às vezes a gente perde porque, Ana, tempo, o time. Quando a gente quer falar muito, além da gente demonstrar que não tem interesse em ouvir o que a pessoa tem a dizer, você está mostrando que o que você tem a dizer é melhor do que o que ela tem. E assim não há acordo, não chega a um ponto em comum. Então, a minha dica para você controlar a sua ansiedade, vai ser um esforço assim, quase braçal, só que mental. Sabe? De falar assim, a gente percebe quando está falando demais. Fala, preciso parar agora, e convida a pessoa a dizer, e aí, o que você tem para dizer? Eu quero te ouvir, eu quero te escutar. E é um exercício. Talvez nos primeiros diálogos você não vai conseguir muito, mas com a prática você vai perceber que pode se tornar um excelente ouvinte. E muitas vezes, muitos conflitos são resolvidos só pela pessoa ser ouvida. Escutada, aliás, né? Porque escutar que é com a emoção. Fica a reflexão nessa, né? Então, às vezes a pessoa só por ser escutada já resolve o conflito, já tira toda a angústia dela. Então, seja uma boa ouvinte, continue sendo uma boa falante, porque é importante falar, mas invista aí para você ser uma boa escutante. Tá bom? Gente, valeu, pessoal. Um obrigado. beijo. Deixe seus noite. Comentários sobre o horário, sobre tema. Tá bom? E muito obrigada por vocês terem participado, por vocês terem vindo aqui comparecer com a gente, interagir. É muito importante pra gente, muito mesmo. E se vocês puderem, se vocês gostaram dessa live, eu quero pedir pra vocês... Fernando, eu quero pedir pra... Essa vai ficar... Essa eu vou anotar na agenda, hein? Vou reproduzir essa. Se vocês gostaram dessa live, gente, eu quero pedir pra vocês compartilharem, tá? Sempre tem alguém que precisa ouvir uma palavra, às vezes uma frase aqui que a gente disse, de fato já cai uma ficha para que a pessoa promova essa mudança, tenha esse ganho. Então, se você gostou, por favor, compartilha, tá bom? Fala dela para as pessoas, e assim você também está ajudando a gente a espalhar esse conteúdo, porque nosso intuito é de fato ajudar, e é muito gratificante quando a gente escuta de alguém que foi importante o que a gente disse, que a pessoa teve ganho, que ajudou. Isso de fato faz tudo valer a pena, e é por isso que a gente está aqui fazendo isso, tá bom? Então, um beijo grande, gente, boa noite e até semana que vem. Tchau. Deus abençoe. Tchau.